falando aqui do grande Henri Lefebvre, da sua obra. Na discussão de segunda-feira, tomamos aqui emprestado de Lefebvre um pequeno trecho do seu Lógica Formal, Lógica Dialética, e que nos fez refletir sobre esta questão do lugar e a ideia do lugar como um dos fundamentos, ou talvez o principal fundamento, do que chamaríamos aqui de processo civilizatório, de uma maneira geral. E, nesse sentido, então, o texto termina com, ou pelo menos a citação que nós fizemos, termina com a afirmação de Lefebvre de que o espaço seria uma reunião de lugares. Bom, fizemos lá algumas ponderações sobre isso e hoje nós vamos dar um salto. Tal como foi prometido, hoje nós vamos iniciar as nossas conversas em torno de um texto bastante complexo. Um texto que é um livro chamado A Produção do Espaço, feito pelo Lefebvre, que até onde sei não foi publicado no Brasil enquanto livro. Existe, na verdade, uma tradução que foi feita pela Doralice Barros Pereira e pelo Sérgio Martins, a quem agradecemos assim, de coração, né, assim, a disponibilidade desse texto na internet, porque, bom, as versões que nós temos aqui é em francês e em espanhol, e isso atrapalha um pouco a nossa conversa em português. Então, temos aqui uma versão em português, mas não é uma versão publicada no formato de livro. Mas vocês podem encontrar na internet, pode acompanhar. Eu vou dar aqui as páginas que dão referência a citações que a gente vai fazer, e então vai dar para a gente conversar. Acho que os tradutores, de alguma maneira, ao começar esse projeto como um todo, segundo o que está descrito aqui, em 2006, hoje já estamos em 2021, 2020, e nessa altura já lá se foram 14 anos de reflexão e de trabalho e tudo mais. Talvez nesse momento, antes de uma publicação, que acho que teria e seria extremamente importante publicar esse livro em português, valeria a pena fazer revisões, ajustar, porque realmente é um texto de extrema complexidade. Num primeiro momento eu queria aqui especular um pouco sobre o Produção do Espaço, muito rapidamente, só para vocês entenderem um pouco o espírito desse leitor que vos fala, né? Porque aqui eu falo como um leitor privilegiado que está falando na frente de uma câmera. Obviamente que vocês podem, e seria extremamente interessante conferir tudo isso que eu estou colocando aqui com o texto que está disponível aí na internet. Acho que uma questão fundamental é que esse texto é um texto produzido pelo Lefebvre quando se inicia uma grande crise nisso que se chama genericamente de esquerda. As questões que estavam colocadas para essa esquerda, principalmente com a crise do modelo soviético, com as denúncias da violência do Estado soviético, com as denúncias do que restou, qual foi o legado efetivamente dado pelo Stalin. Tudo isso foi colocando uma série de dilemas, até quando chega a queda do Muro de Berlim e o desmonte generalizado deste projeto que se inicia com a Revolução Bolchevique em 1917. Nesse sentido, então, Lefebvre já havia feito uma série de críticas que inclusive acabaram levando à expulsão dele do Partido Comunista Francês. Mas uma das críticas fundamentais que o Lefebvre faz a esta relação é que o Stalin não seria, na verdade, um marxista. O que o Stalin seria é um hegeliano. E ele diz isso justamente porque o Stalin fundamenta toda a sua política, todo o desenvolvimento do seu projeto de sociedade
e a execução da realização do chamado Estado soviético a partir do fortalecimento do Estado, e o Estado enquanto uma categoria tipicamente hegeliana e tudo mais. Então, nesse sentido, Lefebvre já fazia há muitos anos, muito antes da morte de Stalin, muito antes das denúncias de Khrushchev, muito antes da perestroika, fazia críticas severas ao mundo soviético e ao que tinha acontecido de uma maneira geral com as tais revoluções proletárias e tudo mais. Então esse conjunto de dificuldades eles vão se expressar num formato político bastante complexo. Lefebvre foi um grande líder, uma pessoa extremamente importante na movimentação de 1968 em Paris, e nesse sentido, então, ele também era um homem da ação, um homem que ia para a rua, para as manifestações, para a ação política, mas não era candidato a absolutamente nada, e até onde eu sei, nunca foi. De qualquer forma, o final do grande projeto que envolveu a Constituição da União Soviética coloca para Lefebvre uma série de questões, não só para ele, para a esquerda de uma maneira geral. Existe um conjunto de questões que estão diretamente associadas ao problema da subjetividade, denúncias de que o pensamento marxista relega a subjetividade humana para o segundo plano, ou terceiro, ou seja lá o que for. Então existe uma série de dilemas que vão se constituir, vão colocar de uma forma bastante importante a postura de Lefebvre e a necessidade que ele tem, então, de sair de discussões como, por exemplo, o direito à cidade, que não é o direito ao espaço, não é? Ou a ideia de espaço e política, e não o espaço enquanto política, que são coisas muito diferentes, não é? Quer dizer, porque uma coisa é eu ter direito à cidade, outra coisa é ter direito ao espaço. A cidade a gente sabe muito bem, ou pelo menos tem uma vivência, né, urbana suficiente para imaginar o que seja. Agora, espaço é uma coisa vaga, sob todos os aspectos, e ele reconhece isso. Mas o que leva Lefebvre a colocar o espaço como um objeto sobre o qual ele deve refletir e sobre o qual ele deve construir, então, um conceito, isso me parece, e aí volto a dizer, é puramente especulativo da minha parte, não conheço nenhum texto do próprio Lefebvre que afirme isso que eu estou dizendo, mas está muito envolvido com estes grandes projetos, com este vínculo do próprio Lefebvre com Otávio Paz, e que depois vai se desdobrar no livro Presença e Ausência, que nós vamos comentar mais para frente. De qualquer forma, é um livro de extrema complexidade, um livro onde cada parágrafo carrega consigo um conjunto imenso de ideias, de polêmicas, de proposições. De alguma maneira, nós podemos dizer, ou quem está habituado a ler os textos do Lefebvre sabe que ele é uma pessoa bastante prolixa, que trabalha o texto e vai desenvolvendo os seus textos com muita facilidade. Agora, o grande dilema é que quando ele tem um tema, como no livro, por exemplo, O Pensamento Marxista e a Cidade, ele tem um tema, tem uma referência muito específica, e ao desenvolver tudo aquilo com o conhecimento que ele possuía, com toda a cultura que ele tinha e com as proposições e a capacidade e a inteligência, tudo isso, apesar das frases às vezes bastante arrevesadas, elas se mostravam bastante claras. Claro, diria que para quem está bastante, ou que foi se acostumando, né, aos textos do Lefebvre. A mesma coisa nos textos contra o estruturalismo, o texto dele sobre o Nietzsche, aquele texto que eu cheguei a comentar aqui, que é o Hegel, o Marx e o Nietzsche, O Reino das Sombras. Então, assim, são textos de extrema complexidade, mas que são, digamos, passíveis de um entendimento direto, um estudo com calma, mas um entendimento direto das proposições. Agora, a produção do espaço não é um texto que tenha esta vantagem.
Na verdade, muitos dos parágrafos são muito atravessados e muito difíceis de serem compreendidos. De alguma maneira, a tradução que nós temos aqui disponível, ela já comporta de imediato um prefácio cujo objetivo é, de alguma maneira, já estabelecer limites, estabelecer, digamos, um conjunto de regramentos que permitiria, então, responder aos seus detratores, aqueles que, de alguma maneira, faziam críticas à obra lefebvriana. Então, nesse sentido, nós temos aqui um prefácio, e logo depois do prefácio, o plano da obra, que já é um segundo movimento, e depois o conjunto de outros capítulos que nós vamos tentar, de alguma maneira, abordar neste e nos próximos vídeos. Muito bem, para que a gente possa começar, então, discutindo aqui, vamos pegar basicamente esse prefácio, né? Então, ele diz assim: enquanto produto, por interação ou retroação, o espaço intervém na própria produção. Organização do trabalho produtivo, transportes, fluxos de matérias-primas e de energias. Redes de repartição de produtos. Muito bem. Aqui já vemos um conjunto de dificuldades, né, no entendimento desse tipo de questão. Porque aqui já aparece o espaço enquanto produto. Claro, se eu tenho como título de uma obra a produção do espaço, então o espaço vai ser apresentado aqui não só no seu processo de produção, mas enquanto produto. E aí é interessante, espaço enquanto produto, por interação, retroação, o espaço intervém na própria produção. E aí fica a dúvida, fica o dilema. O espaço é um produto que produz exatamente o quê, né? Produz a si próprio? Produz qual é o produto, no final das contas, que resulta, então, da produção do espaço? Então, veja, o que o espaço intervém na própria produção, na organização do trabalho produtivo, na produção genérica da sociedade. Mas a produção genérica da sociedade é espaço? Nos transportes, claro. Nos fluxos de matérias-primas e de energia, nas redes de repartição de produtos e tantas outras coisas mais. Sem dúvida nenhuma, esta questão que está associada ao espaço, ela, digamos, carrega para dentro da construção conceitual algo de profundamente abstrato. E nesse sentido, então, a ideia do espaço enquanto produto envolve nos perguntarmos o que é que produz o espaço. E o espaço, quando produz, ele é o quê, no final das contas? E tudo isso, então, é uma dúvida cruel que vai se colocando para dentro do texto. Na página 6, na página seguinte, ele nos diz assim: e isso não é tudo, longe disso. Se o espaço, entre parênteses, social, intervém no modo de produção, ao mesmo tempo efeito, causa e razão, ele muda com este modo de produção. Isso significa que a partir do momento em que o modo de produção muda, o espaço muda. Porque o modo de produção, ao produzir, produz espaço. Mas o espaço produz o modo de produção. Em resumo, o que será que é isso? Qual será, no final das contas, o segredo desse jogo de palavras extremamente complexo, extremamente difícil? Portanto, há uma história do espaço, como uma história do tempo, dos corpos, da sexualidade, etc. História que ainda não foi escrita, história por escrever, como vocês estão vendo aí, é o texto original, ou o texto que nós temos aqui traduzido. Então, nesse sentido, está proposto pelo Lefebvre para os seus leitores, obviamente, um complexo conjunto de relações. Um complexo conjunto de relações que vai nos levar a uma meditação difícil. Porque, no final das contas, sabemos, e ele vai aventar essas mesmas questões, que o uso da palavra espaço ela é uma coisa genérica, é uma palavra polissêmica. Foi
paulatinamente, e ele vai fazer então críticas brutais aqui a vários autores, mas paulatinamente, inclusive, o espaço mental, o espaço cultural, o espaço A, o espaço B, o espaço C, e segundo o próprio Lefebvre, ninguém diz o que é o espaço. E por quê? E qual é a questão? Porque no final das contas, quando nós falamos do ponto de vista quase que originário, esta relação entre espaço e lugar, como já vimos, está na grande tradição aristotélica e que depois vai se expressar nas relações e no desdobramento que foi feito pelo Hegel, como a gente já discutiu em vídeos anteriores. Mas assim, no meio desse imbróglio, no meio dessa confusão, o que é o tal do espaço? Não é? Por que no final das contas, quando nós usamos a ideia de espaço sideral, o espaço geométrico, o espaço matematicamente controlado, o espaço cultural, o espaço geográfico? Por que no final das contas, ao utilizar esse conjunto de relações, esse conjunto de proposições, a palavra espaço vai mudando de sentido? O espaço geométrico não existe? É uma abstração? Sim, claro, afinal de contas, a geometria é uma abstração. Mas e o espaço sideral? É uma abstração? O que é esse espaço? Em que medida a palavra espaço sideral se associa com a ideia de espaço geográfico? Em que medida a ideia de localização, o espaço sideral, isto que está para fora da Terra e que vai pelo infinito, sabe-se lá, ou é curvo, ou seja lá o que ele seja, em que medida a palavra espaço guarda alguma semelhança, alguma similitude, algum sentido em que ela pode ser usada da mesma maneira para a ideia de espaço geográfico, por exemplo. E por que no final das contas a palavra espaço vazia, ela nos leva a confusões brutais e, portanto, estamos sempre necessitando colocar algum tipo de adjetivo. Não é o espaço qualquer, é o espaço geográfico. Não é o espaço qualquer, é o espaço cultural. Não é o espaço qualquer, é o espaço sideral. E essas coisas não são a mesma coisa. Porque, no final das contas, o espaço sideral é uma coisa, o espaço geográfico é uma leitura das coisas. Então, nesse sentido, eu não posso chamar a geografia de uma coisa, a não ser enquanto discurso. O que eu posso dizer é que a realidade possui uma dimensão geográfica e que a geografia é uma grande tradição discursiva, epistemológica, que nos permite, então, reconhecer, sistematizar, compreender esta dimensão da realidade. O que é uma coisa completamente diferente da ideia de espaço sideral. Então, em que medida essas coisas se assemelham? E é justamente dentro dessa confusão que o texto do Lefebvre continua. E ele continua tentando, ao mesmo tempo que desvendar, explicitar e tentar, então, nos esclarecer de algo extremamente difícil, que é a construção de um conceito de espaço. Mas hoje já passamos do nosso limite. E vamos ficar por aqui, porque afinal de contas ainda tem muito produção do espaço pela frente. Na próxima segunda-feira a gente retoma essa nossa conversa e vamos então tentar entender o que é que este homem, o que Lefebvre, nos contou sobre a produção do espaço. E depois a gente vai poder então refletir sobre o papel desta grande construção conceitual no que nós entendemos por geografia, por espaço geográfico, se é que existe. Até segunda-feira, então, até sexta. Na sexta vamos ter aqui as nossas conversas um pouco mais tranquilas, um pouco mais relaxadas, digamos assim, mas na segunda-feira a gente retoma o conceito de espaço e retomamos então a discussão em torno da obra do Lefebvre. Um abraço para vocês, um abraço pessoal, assim,
os nossos desejos de que esteja tudo bem, de que vocês estejam, assim como nós aqui, enfrentando as diferentes situações e as dificuldades, né, dessa época, desse período histórico, daqueles que, sem dúvida nenhuma, será alvo de muitas conversas, muitas discussões e muitas reflexões. Até mais, até sexta-feira. Estamos aqui para continuar a nossa discussão sobre o significado de espaço no formato. Nesse momento estamos tentando discutir, ou descobrir, ou desvendar o formato que o Henri Lefebvre deu a essa discussão, principalmente no seu livro A Produção do Espaço. Antes de continuarmos, acho que vale alguns comentários sobre uma questão de ordem conjuntural, não é? Ou histórica. O que nós precisamos entender e levar em consideração no meio dessa discussão, e que hoje isso terá uma importância, né, bastante grande, é o fato de que a discussão sobre espaço no século XX ela se tornou uma discussão sobre movimento. Diferente das discussões que antecederam o século XX e que envolveram a própria física, a astrofísica, a geometria, a matemática de uma maneira geral, a ideia de espaço, enquanto uma coisa tridimensional, parada e tal, ela se incorporou, ela se tornou um objeto geométrico, digamos, com características tetradimensionais. Isto é, se incorporou a ideia de espaço, a ideia de tempo. O tempo virou mais uma das dimensões do espaço. Isso significa, no final das contas, que todos os que colocaram essa discussão, a partir de Einstein fundamentalmente, todos que colocaram essa discussão colocaram para demonstrar a necessidade de se entender o espaço como um movimento. Isto é, como uma totalidade, algo que incorporaria dentro de si o próprio tempo, e, portanto, não haveria um espaço de um lado e um tempo de outro, como duas coisas independentes, uma sendo o movimento e outra a rigidez, ou algo que o valha. Então, nesse sentido, a ideia de movimento do espaço, ou espaço incorporando a noção de movimento, é algo de fundamental importância no desenrolar das discussões do século XX. Independentemente de entendermos que justamente neste momento a sociedade, as artes e tudo mais vão apontar justamente nessa direção, já vínhamos abstracionismo, já vínhamos de uma noção de física do caos, né? A ideia de caos, a ideia das cordas, a ideia de X, a ideia de Y. Bom, tudo um conjunto de questões extremamente complexo que vai estabelecer uma nova leitura do sentido de espacialidade, do sentido de espaço. É justamente nesta onda, né, nesta carreira, é que o meados do século XX, um pouco mais para frente talvez, é que este embate novamente entre as chamadas ciências duras, a tal da física, da química, da biologia e seus derivados, e as chamadas ciências sociais. Será que as ciências sociais são de fato ciência? Bom, essa discussão começa então uma incorporação por dentro das ciências sociais da noção de espaço. A noção de espaço que havia carregado para dentro de si a ideia de movimento, então ela começa a ser uma categoria, uma possibilidade, um entendimento que facilitaria, que permitiria análises um pouco mais sofisticadas, um pouco mais trabalhadas sobre os fatos da sociedade, a maneira como as sociedades funcionam, se estabelecem, se reconhecem, se desenvolvem, ou se destroem, ou seja lá o que for. Então, nesse sentido, as discussões sobre a questão do espaço dentro do campo geral da sociologia, do campo geral da geografia, ou pelo menos de uma parcela da geografia, vai tomar rumo.
Acho que uma questão, por exemplo, para a própria geologia, geografia, geofísica, que ficou extremamente quase que uma marca de um tempo, é a discussão das placas tectônicas. Quer dizer, o século XX inicia também com um embate do fixismo em relação ao movimento. Então as ideias do Wegener são colocadas no purgatório e depois retiradas do purgatório, levadas para o inferno, e depois do inferno para os céus. E que isso tudo são perspectivas de como se entende, então, esse tal deste mapa mundi, onde eu tenho um conjunto de continentes e os séculos vão passando e os continentes aparentemente continuam exatamente no mesmo lugar. Até se conseguir chegar à conclusão de que realmente isso era um conjunto de placas que se movimentam e que haveria, então, um Pangeia e coisas desse gênero que a gente acha hoje a coisa mais natural do planeta, muita água rolou debaixo da ponte e muita gente se irritou profundamente com tudo isso. Uma questão fundamental que está colocada aí é que, no final das contas, essa Terra aparentemente fixa, plana, e que onde tudo se movimentava em torno dela, a primeira coisa que acontece com ela é virar uma esfera, girando em torno do seu próprio eixo, girando em torno do Sol, e depois aquilo que aparentemente era absolutamente fixo, porque nós estamos com os pés sobre as terras emersas e imaginamos que ela seja bastante segura, digamos, a não ser, claro, com algum terremoto ou coisa desaparecida, mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui imaginando tudo isso como, bom, é assim desde sempre. Então, além da Terra girar em torno do seu próprio eixo, além dela girar em torno do Sol, além do Sol se movimentar na Via Láctea, e essas coisas todas que viemos descobrindo nesses últimos séculos, uma coisa fundamental é que a própria Terra, tão firme, tão rígida, também se movimenta. Então, a ideia, aquela ideia, velha ideia do nosso amigo Galilei, que olhava então para as coisas fixas e dizia, e no entanto se movimenta, ele continua e vai tomando cada vez novos formatos. E é nesse sentido então que a noção de espaço é uma outra noção que, no entanto, se movimenta. E é nesse sentido então que a ideia de espaço se torna uma discussão sobre processos. E isso tudo enriquece profundamente, chama muita atenção de todos nós. Vai nos colocando, então, frente a frente a um novo dilema, a um novo patamar analítico, a uma nova condição. E é justamente por isso que o Lefebvre, na segunda parte do seu texto, quando ele vai vai colocar em discussão, então, o propósito da obra, ele vai começar justamente já apontando um culpado para essa coisa toda. Ele vai dizer, então, que o Descartes e a razão cartesiana é que, de alguma maneira, nos colocou frente a uma ideia de espaço absoluto, uma ideia de um espaço que, por ser absoluto, não se movimenta. Porque o absoluto não se movimenta, não tem a menor necessidade de se movimentar, porque o absoluto já está em todos os lugares, não existe nenhuma necessidade de ir para lugar algum. Isto é uma questão fundamental. O que se movimentam são os objetos que estão dentro desse espaço absoluto. E é esta noção, então, que envolve esta relação entre o res cogito e o res extensa é que vai, de alguma maneira, dar sentido ao pensamento cartesiano e vai dar sentido a toda a nossa leitura de espaço, pelo menos até o início do século XX. E é isso, então, que vai marcar aí o início ou o propósito da obra, de acordo com Lefebvre, que lá pelas tantas, ainda na página 13, vai nos colocar uma frase que é assim: as longas controvérsias, controvérsias filosóficas, da filosofia, essas longas controvérsias marcaram a passagem da filosofia à ciência do espaço. Bem, amigos e amigas e companheiros aqui nessa jornada, esta é uma frase quase que esotérica.
Porque, no final das contas, o que é a ciência do espaço? Existe uma espaciologia, é isso mesmo, é disso que nós estamos falando? O que é a ciência do espaço? Quando que a filosofia ela passou para a ciência do espaço? Será que nós vamos acabar descobrindo isso? Será que a ciência do espaço não é mais a física com a astrofísica, nem a geografia, nem coisa nenhuma? Aquele livro que eu ajudei a escrever, aquela coleção de livros didáticos, a tal de Geografia, Ciência do Espaço, nada daquilo faz nenhum sentido, nem mesmo para Hegel, para Kant, para nada, porque na verdade existe uma ciência do espaço, alguma coisa suficientemente abrangente para caber toda ou qualquer reflexão sobre a noção de espaço. Muito bem. Eles, então, nesse caso, Lefebvre continua. Essas controvérsias, se vinculam a questões precisas e concretas, entre outras as das simetrias e dissimetrias dos objetos simétricos, de efeitos objetivos de reflexão e de espelho. De alguma maneira, portanto, há uma necessidade que atravessa o século XX e chega até os dias de hoje, que é nos tocarmos ao sentido dos próprios objetos. Baudrillard escreveu vários livros sobre a questão dos objetos. Um deles, que é a Economia Política dos Objetos, acho que vale a pena ler. Mas, assim, de qualquer maneira, Lefebvre está aqui nos colocando essa questão. Ele nos diz que a discussão, esse conjunto de questões, estão associados diretamente ao reconhecimento das simetrias, as coisas que de alguma maneira se conjugam, e das dissimetrias, as coisas que se conflituam, os processos, as relações. Ok, vamos imaginar que seja. Mas por que isto é espaço? Essa é uma questão. Porque no final das contas, o espaço é uma coisa e não uma dimensão das coisas. Onde é que tudo isso vai nos levar? Um pouco mais à frente, ainda nesse mesmo plano da obra, o objetivo da obra, ele diz assim: a reflexão epistemológica filosófica não propiciou um eixo a uma ciência que há muito tempo se procura através de um número imenso de publicações de trabalho, a ciência do espaço. Eis aí a questão. Estamos frente à necessidade de se fundar uma ciência, de se fundar um estatuto epistemológico. Será? O que é a ciência do espaço? Isso existe? É possível de existir? Que questão está colocada no meio disso? Porém, muitas razões induzem a pensar que descrições e recortes chegam somente a inventários do que há no espaço. No melhor dos casos, a um discurso sobre o espaço. Jamais chegam a um conhecimento do espaço. Muito bem. Então, a reclamação, o problema, a dificuldade. De alguma maneira, esses discursos todos estão nos levando, de fato, a descrições. Descrevemos coisas. Reclamamos muito da geografia de ser uma ciência mnemônica descritiva, ou descritiva mnemônica. Me parece que chegamos ao mesmo ponto. E recortes, que chegam somente a inventários do que há no espaço. Nada mais parecido com isso do que determinados discursos geográficos que não são recentes. Na verdade, as reclamações contra a geografia de ser um inventário das coisas e que vai falando, dando nome e coisas desse gênero e não dá nenhum sentido à relação entre as coisas, isso é muito antigo. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é que esta reclamação continua dentro do próprio texto do Lefebvre. E assim, e no melhor dos casos, nós temos um discurso sobre o espaço. Jamais chegam a um conhecimento do espaço. Não é possível conhecer o espaço. Não queremos conhecer o espaço, não sabemos como fazê-lo. Existe uma série de discussões que devem ser resolvidas. Até porque, se o Lefebvre tem razão, no final do livro devemos saber, afinal de contas, o que é a ciência do espaço. Que coisa é essa? Amigos, precisamos
discutir isso com muita calma, muita tranquilidade, como eu sempre digo, porque no final das contas é uma discussão que interfere diretamente numa parcela considerável dos discursos da geografia brasileira. O espaço como objeto da geografia, a ideia da geografia como uma ciência do espaço e várias outras digressões que se tirou dessa discussão como um todo, não necessariamente do Lefebvre, mas que o Lefebvre de alguma maneira tentou aqui discutir. Algumas delas, inclusive no formato da crítica, como no caso do Lacoste, dizendo que Lamarck jamais discutiu o espaço, ou então no caso de Quaine, dizendo que Lacoste não tem razão, que a geografia e o marxismo são coisas que se fundamentam muito bem um ao outro e, portanto, há uma discussão extremamente importante em Marx sobre a questão do espaço. É isso mesmo? Será? Bom, vamos continuar. Quarta-feira tem mais. Na quarta-feira a gente vai ver, de fato, o primeiro capítulo desse livro, que é o tal do espaço social. Uma discussão extremamente interessante sobre o significado de produção, por que afinal de contas, e que sentido Marx deu para a ideia de produção, porque antes de discutir a produção do espaço, talvez, segundo Lefebvre, precisamos entender o que é que significa produzir, não é verdade? Muito bem, um abraço a todos, muito obrigado pela presença de vocês, por ter nos acompanhado até aqui. Vamos em frente e que essa discussão vai se tornar cada vez mais quente. Muito bem, um abraço a todos. De dar continuidade aí às nossas conversas sobre a produção do espaço do Lefebvre, esse livro carregado de armadilhas e de, meias palavras, palavras inteiras e confusões e coisas que a gente precisa talvez explicar melhor, se é que isso é possível. Nós já estamos aqui no nosso segundo capítulo, digamos, né? Na verdade, o que seria o primeiro capítulo seria o prefácio, depois agora o espaço social. O espaço social, na verdade, é o ponto de partida, né, de tudo isso. E ele vai nos colocar um dilema extremamente importante, que é a ideia de produção. Porque, está colocado como questão que existe a produção do espaço, é isso que ele precisa nos explicar. E assim, se existe a produção do espaço, eu preciso discutir primeiro produção para depois discutir espaço. E dentro desse contexto, então, fazer com que tudo isso se englobe numa única situação. Vou fazer aqui poucas referências ao texto, né, na verdade, porque se nós fôssemos pegar parágrafo por parágrafo, palavra por palavra, simplesmente seria inviável. Nós estaríamos aqui quase que projetando coisa de anos, né, de reflexão e tal. O livro precisa ser lido e, debatido. O que eu gostaria de colocar são duas coisas fundamentais que eu acho que dentro deste contexto, do contexto desse capítulo, essas duas coisas vão ser importantes para a gente poder, talvez, compreender um pouco melhor o sentido geral do texto. Talvez até mais do que isso, a gente possa até sentir um pouco o quanto este processo todo, que a gente já andou refletindo sobre ele em alguns vídeos passados, da semana passada, este processo todo que envolveu aí a necessidade de se discutir o espaço enquanto uma categoria da sociedade e chegarmos então à ideia do espaço geográfico, coisas desse tipo. Quer dizer, todo esse processo é carregado de fragilidades, é carregado de dilemas, não é? A gente já comentou sobre isso. E é nesse sentido, então, que me parece o texto do Lefebvre vai encaminhando, porque, na verdade, a primeira questão que ele vai nos colocar é que existe uma fragilidade muito grande nas proposições que o Marx e o Engels fazem sobre o significado de produção. Mesmo que a ideia de produção, a ideia de modo de produção, essa relação toda que vai envolver a produção de uma obra monumental, independentemente, ela é um verdadeiro monumento, que é o Capital. Antes disso, todas as reflexões que estão envolvidas em milhares de páginas
que foram publicadas no Brasil com o nome de Teorias da Mais-Valia, e antes disso a ideologia alemã, a Sagrada Família, até chegar lá nos primeiros textos que seriam comentários lá, os manuscritos econômicos e filosóficos que ele escreve ainda na sua juventude. Juventude que, bom, só o fato de ter sido na juventude e tal já virou... Lukács faz uma série de comentários, tudo isso vira uma grande parafernália, uma série de explicações e um debate sem fim. O fundamental de tudo isso é que, apesar do Marx ter escrito tudo isso e que o Engels ter escrito o Anti-Düring, Dialética da Natureza, o trabalho na transformação do macaco em homem e, bom, e essa coisa toda que também envolve toda essa discussão sobre produção, Lefebvre acha que, bom, isso não está resolvido. Ele diz que, claramente, quando ele cita uma frase de que o fator que determina, em última instância, a história é a produção e a reprodução da vida real, que é uma frase que ele tira do Engels, numa carta que o Engels escreveu a Bloch, a Ernst Bloch, em 20 de setembro de 1890, ele vai dizer que isto é uma frase dogmática e vaga. A produção engloba a reprodução biológica, econômica, social, sem outra precisão. Bom, sim, talvez essa frase seja isso mesmo que a gente possa discutir aqui o que será que na literatura produzida pelo Engels ele vai chamar de vida real. Existe uma série de inferências que nós poderíamos fazer, mas que não vale a pena aqui, porque, bom, não estamos discutindo Engels, quem está discutindo Engels aqui é o Lefebvre. Não é? E é nesse sentido, então, que fica tudo muito estranho. Assim, o que é produzir? E, segundo o Lefebvre, ele vai se perguntar um pouco mais adiante, já na página 64, a natureza produz? E ele vai dizer que não, a natureza não tem consciência do que faz. E, portanto, uma árvore, ela existe, uma flor existe, a flor existe, mas a flor não existe no jardim, ela nem sabe se ela vai ser observada ou não, se as pessoas vão sentir o seu cheiro, o seu perfume ou não, e assim por diante. Não há consciência na flor de que ela é uma flor. A consciência de que a flor é uma consciência de quem a plantou, ou seja lá o que for, de quem a observa. Nós dizemos que a flor é flor, nós dizemos que a montanha é montanha, nós dizemos que a natureza é natureza. Nós estabelecemos essas relações escalares. E, portanto, estabelecer ou se perguntar se a natureza produz ou não, estabelece, portanto, uma separação concreta entre a ideia de natureza e a ideia de sociedade. Uma coisa que o Marx não fez. De maneira nenhuma, em nenhum momento. Marx, quando chega lá pelas tantas, já bastante maduro, como se diria em uma parte da literatura, ele vai dizer claramente na crítica dele ao programa de Gotha que a origem de toda riqueza não é o trabalho. A origem de toda riqueza é a natureza. E o homem, o trabalho humano, não é mais do que natureza em movimento. Então, nesse sentido, não me parece que dentro dessas frases que poderiam perfeitamente ser compreendidas como vagas, porque todas sempre são, inclusive as do Lefebvre, mas assim, de qualquer maneira, o que nós estamos aqui é envolvidos numa discussão onde Lefebvre está, aparentemente, separando natureza de sociedade. E colocando então essa ideia de consciência que o ser humano tem de si próprio, do seu trabalho, da capacidade de ter atos de caráter teleológico, isto é, de poder prever o resultado daquilo que ele vai fazer, de colocar primeiro na cabeça uma ideia para depois realizá-la. Então, este tipo de coisa que é tipicamente humano, evidentemente não está na flor. Mas, depois de tudo isso, existe uma frase do Lefebvre que me chamou muita atenção e me trouxe muitas preocupações. E que vai, então, de alguma maneira, colocar a nossa discussão num terreno extremamente escorregadio, que é justamente o significado do que se fala. Há uma frase aqui ainda na página 64, logo depois dessa que eu citei para vocês, onde ele diz claramente o seguinte:
A flor não sabe que é flor. Nós sabemos disso, claro. A flor não sabe que é flor. Nem a morte, que morre. Mas a morte morre. Que relação existe entre a ideia de morte, isto é, enquanto algo que, dialeticamente falando, seria levar a vida ao seu limite, isto é, a realização plena da vida, a sua contraposição, a sua negação, do ponto de vista dialético, poderíamos pensar nesses termos, mas enquanto um ato dos seres vivos, enquanto uma condição dos seres vivos, mas a morte não é um sujeito. A morte não morre. Aliás, a morte também não mata, porque ela não existe enquanto ato. Nesse sentido, então, uma coisa é eu falar da flor, outra coisa é eu falar da morte. Eu não posso colocar essas duas coisas numa mesma frase, numa mesma reflexão, num mesmo sentido. E nesse sentido, o que me parece é que o texto do Lefebvre se fragiliza. Isso nos coloca um conjunto extremamente complexo de questionamentos que não resolve o problema da produção da vida. Porque a produção da vida, enquanto produção, exige consciência e inconsciência. De alguma maneira, sabemos o que estamos fazendo, mas não sabemos a totalidade do que fazemos. De alguma maneira, os animais predadores, carnívoros, que pelas florestas vão caçando outros animais para poder sobreviver, não posso dizer que não exista aí, de alguma maneira, uma intencionalidade. Talvez não haja intencionalidade no vírus do Covid-19, que nos leva, então, à situação que nós temos hoje. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é que a produção da vida é a produção da vida, no seu sentido lato, no seu sentido mais efetivo. E esta é a materialidade do processo produtivo. Porque seja o vírus, ou seja a onça, o leão, seja lá quem for, de alguma maneira, esta relação material, com intencionalidade ou não, ela se estabelece enquanto uma troca energética fundamental. Então, neste ponto, o texto se desespera a si próprio, digamos, porque nós não temos uma resposta para isso. Nós não podemos estabelecer que o trabalho humano é menos natural do que a existência da flor, porque o trabalho humano possui, de alguma maneira, uma relação teleológica e a flor não possui. Porque, de alguma maneira, o trabalho humano é uma das maneiras como a própria natureza se manifesta. E a manifestação da natureza é a própria natureza, enquanto tal. Num dos seus aspectos, claro, mas natureza. Então, nesse sentido, há aqui um jogo de palavras extremamente difícil de se resolver. E este jogo de palavras é que vai nos levar um pouco mais à frente a dizer o seguinte, a última citação que eu vou fazer nesse vídeo, que é assim, já pelas páginas 66, ora, o espaço social não é uma coisa entre as coisas, um produto qualquer entre os produtos. Ele engloba as coisas produzidas. Ele compreende suas relações em sua coexistência e sua simultaneidade, ordem relativa e ou desordem relativa. E fica, então, a seguinte preocupação. Vamos imaginar que nós estamos, então, falando de uma produção sem produto, porque, no final das contas, as coisas, sejam elas as montanhas, sejam elas as florestas, sejam elas os animais pretensamente racionais, sei lá, sejam eles os seres humanos, sejam eles os automóveis. Os automóveis, a atmosfera, a geleira, a montanha, o deserto, a circulação atmosférica e nós mesmos somos partes de um mesmo todo. E nesse sentido, o Marx dizia isso, que a própria reprodução, a própria existência do trabalho é uma mudança efetiva, inclusive na nossa vida, na nossa maneira de viver.
Se nós produzimos uma mesa, a nossa vida será uma vida que tem mesas, ou que tem uma mesa, que é muito diferente de não ter uma mesa e ter que comer com um prato no chão. Nesse sentido, então, há uma materialidade generalizada, uma parte dela que está diretamente relacionada ao trabalho humano e uma outra parte que é a existência, sei lá, da árvore. E a sua madeira, que do ponto de vista humano, a árvore produziu a madeira. Mesmo que do ponto de vista da árvore, a árvore não saiba disso. E mesmo que de uma maneira bastante genérica, não existe nenhuma possibilidade de entendermos a existência da árvore enquanto uma produção que não se faça a si mesma, independentemente do fato de que seja uma árvore plantada num projeto de reflorestamento. Então, nesse sentido, há aqui uma ambiguidade terrível, porque nós estamos falando exclusivamente da produção do espaço social enquanto a produção das coisas conscientes, independentemente do fato de que não existe nenhuma produção do espaço social se não houver um conjunto de coisas absolutamente inconscientes. Não existe a produção do espaço social sem a existência das terras emersas, sem a existência do solo, sem a existência das rochas, sem a existência das florestas, sem a presença da atmosfera. Nada disso tem consciência, mas de qualquer maneira tudo isso faz parte de um mesmo todo. Então, nesse sentido, quando esse espaço social então é destruído por um vulcão, é destruído por um terremoto, seja ele o que for, ele é menos social, mais social, ele tem mais ou menos consciência do que é que nós estamos falando quando falamos desse tipo de coisa. Existe aí um conjunto de proposições, um esforço brutal deste homem absolutamente genial, mas que se desdobra no interior de si mesmo sem uma resposta que a gente possa dar, pelo menos não ainda, não de imediato, não nesse capítulo e, portanto, não nesse vídeo. Essa discussão vai continuar e ela não vai se tornar uma discussão mais simples do que tudo isso que eu estou dizendo. Lefebvre não deixa. E nós vamos, então, tentar perseguir algum tipo de resposta. Vamos ver o que é possível. Um abraço a todos. Na sexta-feira a gente volta, talvez com um pouco mais de amenidade. Mas, bom, aqui continuamos. Isto tudo que nós estamos discutindo tem uma importância estrutural, porque de qualquer maneira é esta discussão que faz parte do imaginário que nos levou à ideia de que a geografia estuda o espaço. Vamos ver para onde isso anda. Um abraço a todos e até sexta-feira. Estamos aqui para continuar a nossa discussão sobre o texto do Lefebvre, o Produção do Espaço, um texto de fundamental importância e que, de alguma maneira, teve lá uma dinâmica bastante interessante no que se relaciona à produção do discurso geográfico brasileiro. E estávamos aqui dando início a essa discussão na semana passada e agora vamos apontar para o final. Vamos simplesmente pular toda a parte central do livro e daquele começo da semana passada vamos diretamente para o último capítulo, para as últimas páginas, para que a gente possa, de fato, chegar a fechar algum raciocínio em torno de tudo isso, porque é um livro que tem de ser lido com muito cuidado, com muita presteza, tem que levar as coisas mais devagar, mas isso aqui é um canal de YouTube, são programas curtos e, temos que dar conta desta relação entre o assunto que vamos falar e o canal e a ferramenta que temos para fazer isso. Então, de qualquer maneira, assim, alguns comentários acho que vale a pena a gente fazer antes de começar a apontar para o final dessa nossa conversa sobre Lefebvre. É que a Produção do Espaço vai incorporar o conjunto de denúncias, o conjunto de problemas, o conjunto de dificuldades
não é, que já estavam sendo e que já tinham sido apontadas no direito à cidade e no espaço e política. Assim como no pensamento marxista e a cidade, bom, essas coisas todas. De alguma maneira, o que está sendo colocado é que existe um desenvolvimento bastante importante do modo de produção capitalista e que nesse desenvolvimento tudo vai se tornando, de uma maneira ou de outra, mercadorias. Mercadorias cujo objetivo é que sejam consumidas da forma mais padronizada possível, da forma mais rápida possível e que tenham um período, uma vida útil também relativamente curta. Então, nesse sentido, toda a ordem, né, que se estabelece para a existência da nossa cotidianeidade está diretamente relacionada a esta capacidade de ordenar uma coisa em conjunto com outras. Então, quando nós compramos uma casa, por exemplo, compramos um apartamento, o que nós temos é um certo tipo de padronização. Vamos ver que Lefebvre até fala disso nessas frases que a gente vai citar aqui. Mas ela não é só uma padronização no sentido da pura forma, né? Ela é uma padronização no sentido de ser, ao mesmo tempo que um objeto de consumo, a condição de um conjunto de outros consumos. Porque as casas que nós temos hoje, os apartamentos, e depois da elaboração do texto de Lefebvre, as décadas foram passando e, bom, essas coisas foram se tornando cada vez mais sofisticadas, porque cada vez mais os conduítes dentro das paredes das nossas casas precisam ser de bitola cada vez maior, porque no final das contas há uma necessidade de que uma quantidade de cabos cada vez maior do telefone, da internet, do isso, do aquilo, os fios, a quantidade de tomadas, porque sem isso não temos como consumir o computador, a geladeira, a televisão, o rádio e assim por diante. Então, de alguma maneira, a própria condição de existir, digamos, de uma casa e que é um objeto de consumo, este objeto de consumo também ele é a condição de se consumir um conjunto bastante amplo de outros objetos. E esses outros objetos estão, de alguma maneira, associados também a um conjunto de valores, de subjetividades e de objetividades. Essa casa estará mais ou menos próxima do mar, mais ou menos próxima de paisagens maravilhosas. De manhã eu vou acordar com os passarinhos cantando ou vou precisar de mais ou menos linhas de metrô ou de ônibus para chegar ao trabalho. É um lugar onde a quantidade de assaltos é muito alta ou relativamente baixa, onde existe segurança, é um condomínio fechado. Então, cada uma dessas coisas vão sendo criações que, de alguma maneira, vai estabelecer que o mesmo padrão de material, a mesma quantidade de tijolos, a mesma quantidade, o mesmo tipo de tinta, faz com que uma casa num determinado lugar custe alguns milhões de reais, no outro lugar custe algumas centenas de milhares de reais. De qualquer forma, a questão então não está no produto propriamente dito, mas na maneira como tudo isso e o que se consome quando tudo isso é produzido. Então eu vou consumir distância, vou consumir status, vou consumir a paisagem, o entorno, a segurança, o isso, aquilo, a presença de coisas absolutamente inúteis para a grande maioria das pessoas que vivem em condomínios. Assim, os condomínios tendem a oferecer a todos nós um conjunto de coisas que só serve mesmo para propaganda, porque uma massa grande de pessoas não frequenta aquele tipo de piscina, aquele tipo de playground, aquele tipo de jardim, bom, e assim por diante. Então, nesse sentido, há um conjunto de questões que eu escolhi aqui uma frase para citar o Lefebvre, que eu acho que ela expressa muito bem isso que eu estou dizendo, onde ele diz assim: a trapaça se torna uma lei, uma regra do jogo, uma tática. É nesse sentido, então, que se estabelece esta relação daquilo que ele está chamando aqui de produção do espaço, e que eu diria que é produção de apartamentos, de casas, de ruas, de prédios, de tudo mais.
Então é interessante. Na sequência dessa frase de Lefebvre, ele diz assim: a comparabilidade indispensável foi atingida pela produção de células mais ou menos idênticas. Este fato, quem não o conhece, espanta-se cada vez menos frente a isso. Parece natural, então, que ele permaneça pouco e mal explicado, ao passo que sua aparência de naturalidade tem precisamente necessidade de uma explicação. O homogêneo triunfa. Passando de um alojamento ao outro, de uma célula a uma outra, tem-se a impressão de se retornar a si. Nas palavras de um usuário, diz ele, a teoria e a prática dos módulos permitiram repetir indefinidamente a célula tomada como modelo. O espaço é produzido e reproduzido enquanto reprodutível. Isto é interessante. Assim, de alguma maneira, a grande questão do Lefebvre é estabelecer esta denúncia do formato, então, de manipulação dessas relações e que a que o capitalismo atinge e que todos nós, de alguma maneira, vamos considerar cada vez mais natural que assim seja. É interessante, eu conheci vários lugares desse mundo. E assim, é interessante o como que se estabelece então essa noção de privacidade e ao mesmo tempo de comunidade. Uma cidade, por exemplo, que me chamou muito a atenção foi a cidade de Joanesburgo, e no caso comparando com São Paulo ou comparando com Rio de Janeiro e outras tantas no Brasil, em que a ideia do condomínio fechado, de um conjunto de homens armados, no caso de Joanesburgo, armados com fuzil, metralhadora, e aqueles arames todos eletrificados, e as pessoas então estabelecendo esta relação entre segurança e preço e valor. Então, nesse sentido, uma verdadeira padronização, onde as casas todas iguais parecem ser diferentes, porque no final das contas ela é igual no bairro A, no bairro B, no bairro C, mas essas células vão se constituindo, na verdade, num formato de consumo, num formato de vivência, num formato de cotidianeidade. É isso que é interessante na denúncia de Lefebvre e o que ele, de alguma maneira, está querendo que a gente preste atenção. É nesse sentido que eu acho que existe uma magistralidade na sua obra, pelo formato e pela época em que ela foi feita e aonde, de alguma maneira, ela nos quer levar. Assim, na página um pouco mais para frente, uma outra frase dele diz assim: malgrado a objetividade aparente dos projetos e às vezes a boa vontade dos produtores do espaço, sempre o espaço, as pessoas estão sempre produzindo espaço, não estão produzindo coisas. Se tratam os volumes objetivamente, de uma maneira que reconduz o espaço ao solo, e este solo possuído privativamente, do qual o espaço construído não se destaca senão aparentemente. Esse é um grande embate, não é? Assim, de alguma maneira, existe inclusive uma relação com o poder público extremamente interessante. Nós temos de entender que em determinados lugares onde existiam 10, 15 casas, essas 10, 15 casas tinham lá 10, 15 banheiros, 10, 15, 20, 30 pias e tanques e tudo mais. Tudo isso foi destruído e vai sendo destruído e construído então edifícios onde no lugar de 10, 15 casas vamos ter 100, 200 residências. Essas 200 residências vão necessitar de telefones, de internet, de estrutura de esgoto, de estrutura de água e tudo mais, onde esta relação entre o poder privado e o poder público é absolutamente promíscua, porque de uma forma bastante importante
as condições, né, de oferta de determinados produtos, como a água potável, ou então simplesmente a eliminação do lixo, a eliminação do lixo sólido, ou então dos esgotos, do sistema de esgotamento sanitário e tal. Tudo isso envolve um custo efetivo do ponto de vista de como o Estado funciona, quais são as políticas de Estado. No Brasil, uma parcela considerável das nossas casas, mesmo as casas de luxo, simplesmente não tem esgotamento sanitário, não é? São feitos com fossas. Nós temos, como eu costumo dizer, nós temos com uma certa facilidade nas nossas casas a presença da fibra ótica, da internet de altíssima velocidade, mas não temos um sistema de esgoto que possa de fato fazer com que tudo isso funcione e que as condições de saúde e, bom, os custos relacionados a isso de fato funcionem. Talvez porque de alguma maneira a fibra ótica está relacionada ao capital privado e se estabelece então uma necessidade bastante importante de se vender o mais rápido possível a maior quantidade de terminais que seja possível, enquanto que do ponto de vista do esgotamento sanitário parece ser uma coisa menor, uma coisa que está associada então à máquina de Estado no Brasil de uma maneira bastante genérica e importante. Então, nesse sentido, Lefebvre tem razão de ser, porque ele estabelece para nós esta relação e essa necessidade de dar atenção ao caráter distributivo e ao caráter da forma. O problema é que o caráter distributivo, do ponto de vista da sua forma, ele não é uma coisa, ele é um aspecto das coisas. Então, prestar atenção nesse aspecto é o que vai nos permitir, então, analisar as maneiras e as diferentes maneiras que se manipula, então, que esta nossa frase, ou a frase de Lefebvre anterior, em que a trapaça se torna uma lei e a regra do jogo, uma tática efetiva de domínio e de exploração das pessoas, é o que mais se estabelece. Então, acho que no final das contas, a grande importância de tudo isso é a necessidade de se prestar atenção neste conjunto de relações, onde tudo, de uma forma aparentemente natural, extremamente padronizado, na verdade estabelece relações, diferenças do ponto de vista da renda, do ponto de vista da capacidade do consumo, do ponto de vista do significado, das relações até subjetivas, de onde você mora, que bairro você mora, onde que é importante se morar, e no final das contas a sua casa é muito parecida com a casa de luxo, ou então o inverso. A grande questão é que a própria distribuição de renda, ela se estabelece do ponto de vista da materialidade, na distribuição das pessoas, na identidade dos bairros, no formato das casas, na maneira como as pessoas têm acesso ao que se considera como luxo, como, por exemplo, acordar com os pássaros cantando na janela custa muito mais caro do que acordar ao lado de uma linha de trem ou qualquer coisa parecida com isso, independentemente, então, do material que se utiliza para construir essa ou aquela casa. Há um conjunto, então, de relações que são extremamente importantes. Um livro clássico de tudo isso, já bastante velhinho, digamos assim, que é São Paulo, Crescimento e Pobreza, 1975, onde no primeiro artigo, acho que no primeiro capítulo, que é a lógica da desordem, se fala muito sobre isso, da necessidade então do capital privado de criar bairros distantes e pobres para a população pobre, estabelecendo uma espécie de vazio entre a área densamente povoada dos centros urbanos e as suas periferias, para que o Estado então provoque ou estabeleça a presença de transporte público, de esgoto, de água encanada, e depois este vazio, né, que existe entre a área central e a periferia vai ser preenchido num processo de especulação imobiliária monumental. Nada disso, no entanto, se pode definir de fato como sendo o espaço.
mas pode-se definir de fato de que a dimensão espacial desse projeto é uma das condições fundamentais para entendê-lo. Que então estamos falando de abordões um pouco diferentes, mas tentando tratar dos dilemas que são os mesmos, na verdade. Para que a gente possa terminar aqui, uma última frase do Lefebvre que eu acho extremamente interessante. Ele diz assim: o consumo do espaço, e aqui eu traduziria como o consumo das formas, o consumo dessa especulação, o consumo desse conjunto de significados que estão associados então à dimensão da forma, à dimensão distributiva, ao jogo de valores, ao valor de uso e o valor de troca que estão associados a tudo isso, se dá de modos específicos, diz ele. Ele difere do consumo das coisas do espaço. Sim e não, porque o consumo das coisas do espaço são, na verdade, estão diretamente associados à maneira como se entende essa espacialidade. Mas não se trata de uma simples diferença de símbolos e de significados, de signos e significações, como ele diz. O espaço envolve o tempo. Se separa, se rompe, cinge-se-o. Descarta-se o tempo, este não se deixa reduzir. Através do espaço, um tempo social se produz e reproduz, mas esse tempo social se reintroduz nos seus traços e determinações, repetições, ritmos, ciclos, atividades. A tentativa para conceber o espaço separadamente traduz uma contradição suplementar. O esforço para fazer entrar forçadamente o tempo no espaço e governar o tempo a partir do espaço. Esse tempo reduzido a um emprego prescrito e interditos. Esta é a última frase dessa tradução que a gente possui, e nesse sentido ela vai nos dar uma condição extremamente importante, que é justamente isso. Uma coisa é eu morar longe do centro da cidade, mas ser milionário o suficiente para ir para o trabalho de helicóptero. Outra coisa é eu morar longe do centro e ir para o trabalho de trem de subúrbio, de ônibus. Talvez até more mais próximo do trabalho do que quem vai de helicóptero, do ponto de vista dos quilômetros, mas moro muito mais distante do ponto de vista dessa relação entre espaço e tempo. A materialidade, que é a espaço e temporalidade das pessoas, a geograficidade das pessoas, o onde das pessoas. Porque o onde de cada um de nós não está associado de uma forma imediata, direta e simplificada numa relação geométrica simplista. O onde de cada um de nós é o nosso pertencimento dentro de cada um dos processos nos quais estamos inseridos. E, portanto, coisas que, estão a 100 metros de nossa casa estão muito mais distantes do que outras que estão a milhares de quilômetros. Tudo depende. E como nós nos metemos nessa relação, hoje em dia encontramos as pessoas num terminal de computador e nós encontramos, existe um dado de realidade nisso, tanto que, não sei se são muitos ou se serão poucos, mas aqui está o vídeo e daqui a algumas horas ele estará aí publicado para que as pessoas possam vê-lo e possam comentar e eu possa saber, e nós vamos nos encontrando, e isto se realiza como um dado, independentemente do fato de não ser exatamente a mesma geometria com a qual nós estávamos acostumados nos anos 80, 90. Então, de alguma maneira, essas relações entre espaço e tempo, na verdade, são dimensões de um mesmo processo. São dimensões diferentes e específicas produzidas pela existência desses processos. E é nesse sentido, então, que a gente vai dar continuidade a essa discussão na próxima quarta-feira. Um abraço a todos, a todas, e espero que a gente continue essa nossa conversa maluca. E até quarta-feira. Lembre-se, amanhã, logo cedo, nós vamos ter mais um podcast. No caso, com a Lana Cavalcante. A Lana é uma professora da Universidade Federal de Goiás, uma das mais importantes
debatedora sobre a questão do ensino de geografia no Brasil. Mais um podcast sobre esse tema extremamente interessante e importante. Então amanhã, uma vigotskiana, segundo ela mesma, que publicou um livro bastante recente sobre essa questão do ensino de geografia, e eu tenho uma conversa com ela muito legal, muito interessante, justamente sobre esse livro. Amanhã cedo, então, esse podcast. Na quarta-feira, voltamos para continuar discutindo espaço e assim vamos tocando a nossa vida. Abraços!